Boa tarde, senhoras e senhores. Declaro aberta esta sessão para que seja procedida a colação de grau dos concluintes do segundo semestre de 2020 do curso de licenciatura e bacharelado em Geografia. Como é de praxe em formaturas com o escopo da que nós estamos fazendo, neste momento eu farei o meu discurso, o discurso do presidente da cerimônia. Gostaria de começar cumprimentando a professora Carla, a nossa coordenadora do curso de Geografia, e a professora Márcia, que eu vi que estão presentes. E se tiver mais alguma professora ou professor, sinta-se também cumprimentado. Gostaria também de cumprimentar e agradecer ao Júlio e à Adriana, e, em nome deles, toda a equipe da STAA, pelo trabalho que desenvolveram para essa solenidade e também pelo trabalho de grande qualidade que normalmente executam. E aos formandos, eu tenho aqui algumas palavras que eu vou deixar para reflexão, e o bom é que ela fica gravada. Vou iniciar esta fala parabenizando ambas as turmas, da licenciatura e do bacharelado, que hoje encerram este importantíssimo ciclo. Um ciclo acadêmico que os transforma em membros de uma elite intelectual formada com recursos dos impostos pagos pelos contribuintes, em um país onde a desigualdade social ainda é bastante grande, e vocês sabem que a dificuldade de acesso à universidade pública de qualidade e gratuita, que nós vamos falar um pouco melhor daqui a pouco sobre esse termo, ainda é bastante difícil. Os contribuintes que pagam os impostos que nós utilizamos na universidade, eles não são apenas grandes empresários, grandes industriais, grandes fazendeiros. Os contribuintes são também os micro e pequenos empresários de todas as áreas, industriais, prestadores de serviços, profissionais liberais e agricultores pequenos, que arriscam quase tudo que têm no dia a dia para manterem o nosso país funcionando, para manterem os impostos que permitem que a universidade continue a existir. Mas, além destes, quem paga imposto também são todas as trabalhadoras e todos os trabalhadores assalariados. Recebam eles salários altos ou um salário mínimo por mês. E, proporcionalmente para estes, a carga tributária é ainda mais pesada. E por conta dessa condição, vocês hoje, ao saírem de uma universidade pública, carregarão a responsabilidade de retribuir à população deste Estado que lhes financiou, sobretudo a pobre. De que forma? Com trabalho de qualidade, com ações cidadãs e com o exemplo para aqueles que não conseguiram acessar a educação superior pública de qualidade e gratuita. Gratuita para quem estuda, mas caríssima para quem a mantém. O pagador de impostos do Estado, todos nós. Os valores investidos pelo Estado de São Paulo todos os anos na Unesp ultrapassam, via de regra, 2 bilhões e 500 milhões de reais. Imaginemos o que esse valor poderia fazer se fosse investido em saúde, infraestrutura, segurança ou na educação básica do Estado. Por isso, alunas e alunos universitários precisam reconhecer o que tiveram e ainda têm nas mãos. Precisam trocar de lado. Precisam se acostumar a externar não apenas as dificuldades da nossa universidade, destacando aqueles aspectos que ainda não conseguimos resolver, enfraquecendo a instituição onde se formam. Troquem de lado e passem a defender a universidade
e a valorizar o que tiveram nela. Esta mudança de atitude é urgente. Todos viram e vivenciaram as dificuldades pelas quais passamos nos últimos anos, principalmente em 2020, quando uma comissão avaliou o curso de Geografia para verificar se o mesmo ainda é viável de ser mantido na Unesp, no campus de Ourinhos. E por que essa comissão foi formada? Porque a procura pelo curso de Geografia caiu a níveis baixíssimos nos últimos anos. E por que a procura caiu? Aqui eu proponho uma reflexão. Será que em uma cidade como Ourinhos, com mais de 115 mil habitantes, não tem 45 jovens que queiram estudar sem pagar mensalidade, muitas vezes recebendo bolsas e auxílios, em um curso que tem exclusivamente para si um campus com 8 alqueires de área, 8 laboratórios modernos, todos os docentes com doutorado, sendo a grande maioria contratado em regime de dedicação integral à docência e à pesquisa? Será que em um raio de 200 quilômetros de Ourinhos, que tem população superior a 2 milhões de pessoas, não tem 90 jovens que queiram estudar em um curso que foi o segundo melhor do Brasil há não muito tempo, e que tem mantido notas no ENAD sempre altas, em algumas avaliações, notas melhores que a dos nossos cursos irmãos da Unesp? Um curso que tem os melhores índices de aproveitamento na formação do aluno, atestado pelo ENAD, que compara o aluno ao entrar e ao se formar, e verifica quanto ele evoluiu ao longo da faculdade. Será que em um raio de 450 quilômetros, que alcança mais de 50 milhões de pessoas, não tem 90 jovens que queiram estudar nestas condições e ainda terem apoio psicológico, apoio para trabalhos de campo, viagens de estudo, eventos de qualidade garantidos pelo campus? Será que não querem um curso que tem exclusivamente para si um ônibus, um micro-ônibus, uma biblioteca com mais de 12 mil volumes de obras da área do curso, a maior biblioteca para um único curso, mesmo se comparada com as mais antigas da Unesp? Ah, mas não temos um prédio para a biblioteca. Sim, ainda não temos. Mas uma biblioteca se faz com livros. E estes nós temos. E espaço para ela nós também temos. Quando o prédio for construído, será enchido imediatamente com o que há de melhor em termos de bibliografia. Imaginem se fosse o contrário. Um belo prédio sem nada dentro para estudarmos e aprendermos. Será que é por causa dessas nossas boas características que não temos tido procura? Ou será que é porque, seguidamente, pessoas e até alguns alunos usam redes sociais para destacar somente as fraquezas do curso e do campus? Seria talvez porque alunos trouxeram imprensa despreparada e desqualificada que nos difamou junto à população, sem procurar a direção do campus para esclarecimentos? Pode ser que seja porque uma comissão de vereadores, comissão esta com muitas aspas, veio ao campus para ouvir alguns alunos sobre problemas supostamente enfrentados. A tal comissão não foi criada pela Câmara de Vereadores, nunca procurou a direção do campus, nem antes e nem depois, assim como nunca nos trouxe nenhum tipo de apoio. Mas a reportagem no jornalzinho e no Facebook saiu. E o terrível, o imenso estrago na nossa imagem foi feito. Ou será que seria porque alguém foi para redes sociais na véspera da matrícula de calouros e disse para eles não virem para o Unesp de Ourinhos porque aqui é o inferno? Ações como estas, realizadas ao longo dos anos, certamente tiveram impactos negativos sobre potenciais alunos, reduzindo a procura pelo curso que hoje corre o risco de ser fechado. Talvez a baixa procura seja porque, logo no início do trabalho de organização das atividades no novo campus,
Fomos atacados em redes sociais por conta das carências naturais de um campus recém-inaugurado, sobretudo em um período de crise duríssima. As pessoas que tomaram iniciativas de atacar a Unesp não consideraram que o campus tinha carências em função de ter sido recém-implantado. Não consideraram que precisamos fazer uma mudança com os próprios braços do coordenador executivo, do vice, de muitos dos TAs e de alguns alunos, pouco depois que nós inauguramos o campus. Obviamente, ao assumir um campus inaugurado um dia útil após, aliás, há um dia útil, eu sabia, e o professor Marcelo também, que teríamos um desafio gigantesco pela frente. Afinal, não havia linhas de ônibus estruturadas, não havia iluminação pública nas ruas de acesso, não havia redutor de velocidade ou passarela no trevo da SP-278. Assim como não tinha cantina, não tinha biblioteca, e nem sequer os prédios estavam completamente prontos e regularizados. Mas alguém tinha que assumir e fazer. E enquanto alguns nos atacavam, tentando ter algum destaque que talvez não conseguisse por seus méritos acadêmicos, nós estávamos trabalhando. E ainda estamos. Minhas mãos ainda têm calos por realizar todo tipo de tarefas necessárias decorrentes do fato de não termos auxiliares de campo e nem operacional. E não os temos, apesar da luta semanal para tê-los. Mas a crise pela qual a Unesp tem passado não nos permitiu contratar esses profissionais ainda. Com 5 meses de gestão, fui cruelmente atacado em Facebook, tendo questionado a minha capacidade profissional, capacidade de um livre docente, com mais de 300 trabalhos acadêmicos, entre artigos em revistas, livros, capítulos e trabalhos em eventos. Todos em parceria com algum dos 190 alunos que orientei até hoje, em todos os níveis acadêmicos. Espero que aqueles que me atacaram, pelos problemas que o campus tinha, que me chamaram de autoritário apenas por pedir respeito à instituição e às suas normas, agora formados, façam melhor. Adorarei receber cada uma e cada um daqui a 24 anos e 9 dias, tempo que eu estou formado, para me mostrarem suas carreiras e suas realizações. E tenho certeza, ficarei muito feliz com cada um que me superar. É assim que a ciência avança e a humanidade melhora. E por conta dessa capacidade de trabalho e de resiliência, consegui, com o apoio do professor Marcelo, de toda a equipe de técnicos administrativos e docente, e de alguns alunos, estruturar um campus que há menos de 4 anos atrás era um conjunto de prédios ainda inacabados, em um local inacessível, com inúmeros problemas de construção e de acesso, em um local agradável, gramado, florido, sombreado, limpo, com laboratórios modernos e salas adequadas, onde as pessoas podem estudar, aprender e trabalhar em ambiente muito mais adequado do que quando assumi a gestão. Obviamente, há muito a ser feito. Mas isso é para a nova gestão, que assumirá o campus daqui a 32 dias. Também é para novos alunos, que chegarão e que espero sejam comprometidos em se formar, em se desenvolver profissionalmente, como cidadãos, e em defender a universidade pública, porque adversários ela já tem bastante. Ela não precisa que aqui dentro estejam aqueles que mais nos enfraquecem. E para finalizar, encerro esta fala desejando a cada um de vocês sorte, saúde e sucesso em suas caminhadas, agora individuais, sem a Unesp para socorrer ou para atrapalhar. Mas lembrem-se, a vida, a carreira e os resultados alcançados são responsabilidade de cada um. Então,
pelo menos neste aspecto, sejam como agricultores. Plantem aquilo que quiserem colher, pois a natureza e a vida lhes darão os frutos somente daquilo que plantaram. Obrigado.